Conheci o mundo mal e com ele seus ardis. Me arrastei no lamaçal, tudo isso porque eu quis saber mais que qualquer construir algum amor onde a paz pudesse ser a verdade pra eu ver. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Graça e paz, meus amados irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui para a transmissão do nosso culto. Que nesta noite, mais uma vez, o nosso Deus seja exaltado, adorado e glorificado por cada um de nós. Nós vamos dar início, então, ao nosso culto com a palavra de Deus, que se encontra no Salmo 135, nos versos 19 a 21. Salmo 135, nos versos 19 a 21, diz assim a palavra do Senhor. Casa de Israel, bendizei ao Senhor. Casa de Arão, bendizei ao Senhor. Casa de Levi, bendizei ao Senhor. Vós que temeis ao Senhor, bendizei ao Senhor. Desde Sião, bendito seja o Senhor, que habita em Jerusalém. Aleluia. Que Deus aplique a sua palavra no nosso coração. Vamos orar. Nosso Deus, nosso amado Pai, neste momento, quando nós estamos, Senhor Deus, iniciando o nosso culto, nós queremos rogar, Senhor Deus, as Tuas bênçãos para o mesmo que estamos iniciando agora. O nosso pedido, o nosso desejo é que Teu nome nesta noite seja glorificado e exaltado por cada um de nós que estamos adorando o Senhor. Pai amado, que tudo que venhamos a fazer neste culto seja verdadeiramente para o louvor e para a glória do Teu santo nome. Nós te pedimos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, meus irmãos, nós vamos louvar o nome do nosso Deus com o hino de número 11 do nosso inário Novo Cântico, Trindade Santíssima. Deus onipotente, anjos
Agora nós vamos fazer uma leitura devocional, meus irmãos, na palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 35, nos versos de 1 até o verso 10. Isaías 35, dos versos 1 até o verso 10, diz assim a palavra do Senhor. O deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como o narciso. Florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhe a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Sarão. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais. Eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como cervos e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão do deserto e ribeiros no ermo. A areia esbraseada se transformará em lagos e a terra sedenta em mananciais de águas. Onde outrora viviam os chacais, crescerá a erva com canas e juncos. E ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe não errará, nem mesmo o louco. Ali não haverá leão, animal feroz não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém. Oremos mais uma vez. Bendito Deus, nosso amado Pai, nós estamos agradecidos pela tua palavra e pelas promessas preciosas que nós encontramos nela, porque não são promessas de um Deus que não pode cumprir, mas são promessas reais, promessas verdadeiras, de um lugar onde nós estaremos habitando com o Senhor, um lugar que certamente será um novos céus e a nova terra. Senhor Deus, nosso coração se jubila, nosso coração se alegra, por saber que esta descrição desta nova terra, deste novo lugar, será uma realidade na vida de todos os resgatados, todos os remidos do Senhor. Pai amado, sabemos que esta não é uma realidade ainda na nossa vida, mas que um dia haverá de ser. Por isso nós enchemos nosso coração de esperança e de gratidão, na certeza de que a tua palavra cabalmente se cumprirá. Nós te agradecemos e nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos louvar o nome do nosso Deus com o cântico espiritual, os que confiam no Senhor. Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor, em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos.
dá. Não, não dá, sem Jesus não dá. Não, não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Meus irmãos, agora vamos fazer uma leitura, mais uma vez, nas Escrituras Sagradas, na Palavra de Deus, que se encontra no livro de Jó, no capítulo 14, nos versos 1 e 2. Capítulo 14 de Jó, versículos 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor. O homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Amém. Meus irmãos, aqui o grande homem de Deus, chamado Jó, ele estava sendo testado, provado pelo nosso Deus. Todos nós conhecemos a história de Jó, quando ele, um homem próspero, um homem íntegro, um homem reto, um homem temente a Deus, perdeu tudo e ficou numa situação realmente de grande calamidade. Perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu a saúde, mas ele não perdeu a confiança no Senhor. E aqui Jó diz duas coisas a respeito do homem. Primeiramente, que o homem, ele vive breve tempo. Verso 1 diz, o homem nascido de mulher vive breve tempo. Esta é uma verdade que nós podemos constatar, meus irmãos, nas Escrituras Sagradas e também nas nossas experiências, na nossa convivência com o mundo. O homem é um ser transitório, diz a palavra de Deus. No verso 2 ele diz assim, nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Esta é a realidade, meus irmãos. Ou seja, nós não somos eternos neste mundo. Nós vivemos por breve tempo. E ele compara aqui como uma flor que nasce, mas que murcha. E ele compara também a nossa vida como a sombra que não permanece. Em outros lugares da Escritura, por exemplo, lá no livro de Tiago, ele compara a nossa vida com uma neblina. Ele diz que aparece e logo se dissipa. E Moisés, no Salmo 90, diz que os anos da nossa vida são como um breve pensamento. Meus irmãos, eu preciso que a gente caia realmente na realidade. Nós somos passageiros, somos efêmeros. Nós nascemos como a flor, mas murchamos. Assim como a sombra, nós também não permanecemos. Esta é a realidade. Quando você lê as Escrituras, você chega naquela genealogia, aqueles nomes extensos, diz fulano de tal gerou fulano de tal e morreu. E fulano de tal gerou fulano de tal e morreu. E assim é a realidade. Então essa é a primeira coisa que Jó vai falar a respeito do homem. Segunda coisa é que ele diz que o homem vive breve tempo, mas vive também cheio de inquietação. E tem mais, ele diz que esta inquietação é dada pelo próprio Deus. Como ele diz aqui no verso 3. E sobre tal homem abres os olhos e o fazes entrar em juízo contigo? Então Jó está experimentando um momento de muita inquietação. Jó estava literalmente sem nada. Como nós dissemos, ele perdeu tudo. E ele estava agora coçando as suas feridas com cacos. E estava passando um momento de grande provação, de grande tribulação. Mas não era somente ele, não é somente ele. Todos nós, desde a entrada do pecado, vivemos cheio de inquietação. Ou seja, o sofrimento é uma realidade na vida de todo ser humano, desde que o pecado entrou no mundo. Mas como nós vamos ver na nossa mensagem daqui a pouco no livro de Romanos,
E isto um dia vai ter um basta. Isto um dia terá um fim. O sofrimento não teve a primeira palavra na criação e certamente não vai ter a última. A última palavra é do Senhor. E um dia virá a glória. Mas enquanto neste mundo nós podemos concordar com Jó, que de fato ele disse a verdade. O homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém. Vamos orar. Nosso Deus, nosso bendito Pai, nós louvamos pela Tua palavra, porque ela é a verdade, Senhor. Ela mostra todo o quadro da situação em que o homem se encontra na atualidade. O homem nasce, o homem cresce, o homem reproduz, e o homem envelhece e morre. Este é o ciclo natural da vida. Alguns nem chegam a cumprir todo este ciclo, porque a Tua palavra diz que o homem nascido de mulher vive breve tempo. Não importa quanto tempo ele viva, mesmo que viva 100 ou mais de 100 anos, ainda será muito breve a sua vida em relação à eternidade. E também a Tua palavra diz que o homem vive cheio de inquietação. Inquietações devido à entrada do pecado, o sofrimento, as tribulações, provações, dificuldades que enfrentamos. E Jó, assim como ninguém, experimentou na pele, experimentou no seu próprio corpo todas as inquietações possíveis, imagináveis que o homem podia passar. Mas mesmo assim, continuou confiando no Senhor. E o Senhor recompensou e o Senhor mudou a sua sorte. Nós queremos pedir que mesmo diante das situações adversas, mesmo diante das inquietações e tribulações, Tu nos ajude a nunca perdermos a fé e a confiança no Senhor, sabendo que o Senhor pode mudar a nossa sorte a qualquer hora. Nós te pedimos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos nesse momento, meus irmãos, louvar o nome do nosso Deus, mais uma vez com o cântico espiritual, Oferta de Amor. Uma
Agora, meus amados irmãos, nós vamos fazer a leitura na palavra de Deus, no livro de Romanos, onde nós estamos sistematicamente estudando, fazendo meditações. Nós já estamos no capítulo 8 e nós vamos ler nos versos 18 até o verso 25. O livro de Romanos, capítulo 8, nos versos 18 a 25, diz assim a palavra de Deus: Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Que o Senhor aplique a sua palavra nos nossos corações. Oremos mais uma vez. Bendito Deus, nosso amado Pai, nós queremos agora, Senhor, pedir entendimento vindo do Teu Espírito Santo para a compreensão da Tua palavra, Senhor. E ilumina, Senhor, nossos corações, abre os olhos do nosso entendimento, como diz a Tua palavra, e que o Espírito Santo, Senhor Deus, possa nos fazer compreender, nos fazer entender, nos fazer também viver a Tua palavra. Pedimos, ó Deus, que ela possa ser guardada em nossos corações, para que possamos vivê-la no momento que nós mais necessitamos, nos momentos difíceis, no momento de angústia, nos momentos de tribulação. Pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele passa agora do ministério presente do Espírito Santo para a glória futura dos filhos de Deus. E o que levou ele a fazer tal alusão foi exatamente o fato do verso 17, onde ele diz que se nós participamos do sofrimento, nós também participamos da glória. Leiamos novamente o verso 17, que diz assim: Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele seremos, também com Ele seremos glorificados. E é justamente, meus irmãos, o tema desta sessão que nós acabamos de ler, que é sofrimento e glória. Esse é o tema de toda esta sessão. Nós podemos dividir o nosso texto em duas partes. Primeiro, sofrimento e a glória da criação de Deus, dos versos 19 até o verso 22. E o sofrimento e a glória dos filhos de Deus, nos versos 23 até o verso 25. Eu quero dizer para os irmãos que nós não vamos esgotar todo esse texto nesta meditação, nesta noite. Nós vamos fazer apenas 4 introduções gerais, 4 pontos introdutórios dentro do nosso assunto, e depois nós vamos esmiuçar o texto. Então vamos lá para os nossos 4 pontos introdutórios mais gerais dentro do texto que nós acabamos de ler. Primeiro, que sofrimento e glória são companheiros inseparáveis. Ou seja, o sofrimento e a glória andam juntos. Foi assim, meus irmãos, com o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo só entrou na glória depois de sofrer. Depois da sua ressurreição, ele está explicando a Escritura
para 2 homens na estrada de Emaús, e veja o que ele diz para eles dentro desse texto, dentro desse tema que nós estamos abordando. Lucas 24, verso 24 a 27, diz assim: de fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Verso 26. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Veja, meus irmãos, o que o Senhor Jesus Cristo disse aqui. Ele diz que convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. Então, se foi assim com o Senhor Jesus Cristo, assim também será com os seus discípulos, será com os filhos de Deus. Veja também o que diz aqui o apóstolo Pedro, na segunda epístola de Pedro, no capítulo 5, e no verso 10, diz assim: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Veja que Pedro diz, o Deus que vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, ou seja, Ele mesmo vai fazer com que vocês entrem na glória. Meus irmãos, é assim que a vida funciona. Ou seja, sofrimento e glória, eles são inseparáveis. John Stott, no seu comentário a respeito do livro de Romanos, nesse texto, ele diz o seguinte, que sofrimento e glória são como um casal. Não se pode divorciar. Estão colados um no outro. Mas, meus irmãos, quantas vezes nós pensamos desta maneira? Apesar de que a Escritura fala muitas vezes sobre isso, que para nós entrarmos na glória, nós precisamos primeiro sofrer. Pois como nós vimos, foi assim com Cristo, assim também será conosco. Como disse o apóstolo Paulo no verso 17, se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. Mas infelizmente nós não queremos saber de sofrimento. Porque realmente sofrimento é algo que foi introduzido por causa do pecado, consequência do pecado, que levou inclusive o sofrimento, a morte do próprio Filho de Deus. Nós queremos só uma teologia, só um evangelho que nos leve para a glória, sem a necessidade de passarmos pelo caminho do sofrimento. Mas sofrimento e glória são inseparáveis. Nosso segundo ponto geral é o seguinte: o sofrimento e a glória caracterizam as duas eras, né? Ou seja, a era presente e a era futura. A era que estamos vivendo e a era que há de vir. A era presente é a era do sofrimento. E o que é o sofrimento, meus irmãos? É a oposição do mundo, as fragilidades humanas, ou seja, a fragilidade física, como as doenças, as calamidades, a fragilidade também moral, como a queda, muitas vezes, no pecado, dificuldades nos relacionamentos interpessoais. Então, tudo isso caracteriza a era presente. Mas a glória caracterizará ou caracteriza a era futura, ou seja, a era que ainda há de vir. Como disse aqui no verso 18, o apóstolo Paulo diz que esta era ainda vai ser revelada. Verso
18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então, a glória é somente para o futuro. E o sofrimento é que faz parte da presente era que nós estamos vivendo. O apóstolo Pedro também, aliás, o apóstolo João, lá no sua primeira epístola, no capítulo 3, diz que nós não somos ainda o que haveremos de ser, mas quando Jesus se manifestar, não haveremos de ser como Ele é. Então, ou seja, Cristo, com o seu corpo glorificado, com o seu corpo totalmente transformado, nós seremos iguais a Ele. Ou seja, a caracterização da vida no futuro será uma vida realmente revestida da glória do Senhor. E o nosso terceiro ponto é que o sofrimento e a glória não podem ser comparados. Não podem ser comparados. Veja o que diz aqui o apóstolo Paulo. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados. Ou seja, eles podem somente ser contrastados. Paulo tem uma firme convicção. Ele diz, porque para mim tenho por certo. Paulo está dizendo que isso é uma certeza. Ou seja, os sofrimentos do presente não são nada em relação à glória que há de ser revelada em nós, diz o apóstolo Paulo. Ele tem por certo. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos de sofrimento. Mas, quando nós vislumbramos a glória futura que haverá de vivermos e que nós seremos glorificados, exaltados juntamente com o Senhor, isso não podem nunca ser comparados. Veja o que o apóstolo Paulo disse em outro texto, lá de 2 Coríntios, no capítulo 4 e no verso 17. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17, o apóstolo Paulo diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Então ele vai comparar a nossa tribulação, o nosso sofrimento, em termos de peso. O que é que pesa mais? O nosso sofrimento agora ou a glória que há de ser revelada em nós? O que é que dura para sempre? A nossa tribulação ou a glória que vai ser revelada em nós? Então ele faz esse contraste. Ele diz que a nossa tribulação é leve. É leve. Segundo, que a nossa tribulação é momentânea, ou seja, ela não é eterna. O sofrimento para os filhos de Deus não é uma coisa que dura para sempre. E ele diz então que tudo isso está produzindo para nós um eterno peso de glória, ou seja, a glória que vai ser revelada em nós não será leve, é uma glória que tem muito peso. E segundo, que também esta glória é uma glória eterna, produz para nós eterno peso de glória. Sofrimento nesse mundo são passageiros, são angustiantes, causam dor, tribulação, e nós vemos todos os dias o sofrimento da humanidade em qualquer área da vida, e não importa se você é rico ou é pobre, o seu grau de instrução, não importa a sua classe social. Se você vive neste mundo, de alguma forma, de alguma maneira, você experimenta sofrimento, tribulação. Mas o apóstolo Paulo diz que estas coisas não podem ser comparadas. Elas são incomparáveis. Então, não vamos medir o nosso sofrimento pelo sofrimento de outra pessoa, mas vamos medir o nosso sofrimento com
pela glória que há de ser revelada em nós. Sofrimento e glória são inseparáveis, mas eles não são comparáveis. Não dá para comparar uma coisa com a outra, diz o apóstolo Paulo, quando ele coloca aqui, de fato, tudo na balança. E, por último, meus irmãos, o apóstolo Paulo disse que a nossa glória, ela nos espera. E nós estamos com uma expectativa de aguardá-la e que ela será revelada em nós. Ou seja, o sofrimento e a glória têm a ver tanto com a criação como com os filhos de Deus. Veja o que diz aqui a palavra de Deus nos versos 22 e 23. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Ou seja, quando o pecado entrou no mundo, afetou não só o homem, trazendo ao homem separação do homem com Deus, trazendo problema nos relacionamentos familiares, interpessoais. Não, o pecado afetou toda a criação de Deus. E então, toda a criação está numa perspectiva de receber a redenção do Senhor. O sofrimento da criação e o sofrimento humano, eles estão relacionados. Um e outro são marcados, ou seja, tanto a criação de Deus, a natureza e tudo mais, são marcados por sofrimento e o gemido, assim também o ser humano. A natureza compartilhou a maldição e agora participa da dor. Nós também compartilhamos do sofrimento, mas também vamos participar da glória, como diz aqui a palavra de Deus no verso 21, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Meus irmãos, esta é uma realidade. Quando nós chegamos a ler o capítulo 3, toda a criação de Deus foi prejudicada. Toda a criação de Deus. Não é somente o homem, nós temos a pensar só no pecado que afetou o homem. O homem sentiu vergonha, o homem se escondeu de Deus, mas pensemos em toda a criação. Tudo realmente foi afetado. A palavra de Deus diz que o homem começou a comer do suor do seu rosto, começou a ver cardos e abrolhos, ou seja, espinhos, as doenças, enfermidades, calamidades, terremotos, maremotos, tudo isso foi consequência do pecado. E a palavra de Deus diz aqui que a criação está gemendo. E que nós também, como filhos de Deus, gememos igualmente em nosso íntimo, porque nós estamos esperando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Às vezes nós ficamos admirados e ficamos pensando, por que tanto sofrimento no mundo? Mas, meus irmãos, nós sabemos que, apesar de estarmos vivendo num mundo caído, cheio de sofrimento, Deus ainda nos dá tantas alegrias, tantas coisas boas, que nós podemos e que nós devemos desfrutar. Mas um dia, tudo isso será apenas parte do passado. Um dia, como nós vimos lá em Isaías capítulo 31, não haverá animal mais predador, não haverá mais intriga, não haverá mais morte, não haverá mais doença, não haverá mais calamidades, não haverá mais nada disso, porque Deus transformará tudo e nós estamos aguardando, angustiados, desejosos de que isso aconteça
logo, logo. Então, meus irmãos, nós não esgotamos esse texto, nós fizemos apenas algumas introduções gerais e depois nós vamos entrar verdadeiramente na matéria deste texto, porque é um texto realmente muito rico, mas aquilo que é geral nós já falamos, ou seja, que o sofrimento e a glória são inseparáveis. Segundo, o sofrimento e a glória caracterizam as duas eras, tanto a era que estamos vivendo como a era que haverá de chegar. O sofrimento e a glória não podem ser comparados. E depois que o sofrimento e a glória têm tanto a ver com a criação de Deus, ou seja, a natureza, como também os filhos de Deus. E a palavra de Deus aqui nos diz que nós aguardamos com expectativa, com muita expectativa, como diz aqui o verso 19, ardente expectativa da criação, aguarda a revelação dos filhos de Deus. A palavra expectativa significava estar com o olho fixo no horizonte para ver o objeto desejado, ou aquilo que nós sempre falamos, ficar na ponta dos pés, ficar realmente com o pescoço esticado, aguardando. É isso que a criação está fazendo. Então, quando nós vemos os maremotos, terremotos, os furacões, os vulcões, tudo isso, meus irmãos, é o gemido da criação. Mas um dia, quando Cristo vier, então haverá de redimir tanto a criação como a criatura que somos nós. Que Deus em Cristo nos abençoe e o Senhor nos ajude a explorar mais esse texto para nossa alegria, para nossa edificação e para vermos que um dia todo este mal, todo sofrimento, toda corrupção, todos os males serão apenas coisa do passado. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém. Vamos orar. Nosso Deus, nosso bendito Pai, nós te pedimos, ó Deus, que Tu sejas conosco após abordarmos esse texto tão rico, porque é a Tua palavra que é a verdade, Senhor. E a Tua palavra nos mostra, Senhor Deus, o mundo em que nós estamos vivendo, cheio de corrupção, cheio de males, cheio de doenças, cheio de sofrimento. Mas não é somente nós que somos humanos, seres criados à Tua imagem e semelhança, mas a Tua própria criação. Tudo foi contaminado, tudo foi contagiado pelo pecado, trazendo então, Senhor Deus, uma nova fase desta criação que foi, de fato, contaminada. Mas um dia a Tua palavra nos diz que tanto a criação como nós, os Teus filhos, seremos redimidos do cativeiro da corrupção. E assim nós estaremos para sempre com o Senhor, na novos céus e na nova terra, totalmente redimida, totalmente diferenciada. E assim nós aguardamos com grande expectativa, sabendo que o nosso Deus é o Deus que não pode mentir. Nós te pedimos que Tua palavra se aplique em nossos corações, e que o Senhor nos ajude a vivê-la nos momentos cruciais, nos momentos difíceis da nossa vida. Pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos, nesse momento, louvar o nosso Deus com o hino de número 74, nosso cenário Novo Cântico, Sinceridade. Jesus, Senhor, me achego a Ti, Tua ira santa mereci, o Teu favor me estende aqui, aceita o pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu.
como estou. Se venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Oh, vem agora, Salvador, livrar-me por teu grande amor. Pois tu, Jesus, és meu Senhor, aceita um pecador. Eu venho como estou. Se venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Amém. Nesse momento, meus irmãos, nós vamos encerrar nosso culto impetrando a bênção apostólica sobre o povo de Deus. Recebei, pois, então a bênção, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão, o poder e as consolações do Espírito Santo repouse sobre os membros deste campo missionário e sobre todos aqueles que adoram o Senhor juntamente conosco, desde agora e para todos sempre. Amém. Meus irmãos, vamos continuar orando pelos enfermos, vamos continuar pedindo a Deus também para que chegue a vacina a todos os membros, dessa cidade, tantos os habitantes da cidade, todos os brasileiros, para que realmente possa haver uma imunização. Vamos orar também pelo governo do estado do Ceará, para que possa, de acordo com a vontade de Deus, melhorar o percentual dos que podem vir à casa de Deus para adoração. E vamos estar, então, nos comunicando através das redes sociais. Os irmãos estarão recebendo as notificações. Tenhamos, então, uma boa semana. Que Deus nos guarde, que Deus nos livre, que o Senhor Deus nos proteja de todo mal. Amém.